Olá, meu nome é Roberto e irei explicar para vocês um pouco sobre a América Latina e Mercosul, porque a América Andina eu expliquei no outro vídeo. Bom, a América Latina, ela é composta pelos países Argentina, Paraguai e Uruguai, é os países que formam, né? Durante o período colonial, formavam-se os vice-reinos do Rio da Prata, por serem banhados pela Bacia Platina. O Rio da Prata facilitou a ocupação desse território no período colonial, mas os espanhóis perderam o interesse pela área por conta do clima ameno, que impediu o cultivo de produtos tropicais e também por não mais encontrarem tanta prata quanto na época do batismo do rio. O Mercosul. O Mercosul é composto pelos países andinos, juntamente com o Brasil, países que formam o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, um bloco econômico que intensificou o comércio entre eles. Os países do bloco reduzem as tarifas de importação e exportação para ampliar as trocas comerciais. Os rios da Bacia Platina facilitam a integração entre os países do bloco, pois formam importantes hidrovias. A Argentina, eu vou explicar de novo, sobre um pouco de cada um dos 4 países da Mercosul. A Argentina apresenta os melhores indicadores econômicos e sociais dentre os países platinos, apesar de sucessivas crises que vem enfrentando. Para a gente compreender melhor as atividades econômicas do país, ele pode ser dividido em regiões geoeconômicas, conforme o mapa ao lado, que está no livro. Então, eu vou mostrar este mapa. Aqui são os Andes argentinos, o Chaco, a Mesopotâmia, a Patagônia e o Pampa. O Pampa concentra as principais cidades e a atividade industrial do país. Além disso, 75% da população do país reside ali, especialmente na região metropolitana de Buenos Aires, a qual possui grande diversidade de indústrias siderúrgica, automobilística, alimentícia, têxtil e petroquímica, e elevada produção de grãos, trigo, milho e soja, em razão ao clima temperado e do solo fértil. Também a produção de hortaliças para abastecer o mercado interno e a pecuária bovina. Já o Chaco, que era o verdinho bem clarinho, e a Mesopotâmia, que era o vermelho, são áreas mais pobres. Elas se destacam na produção agrícola de milho, soja e cana-de-açúcar. O Chaco e algodão, erva mate, além de pecuária bovina, a Mesopotâmia. E os Andes e a Patagônia são os menos populosos em razão ao clima frio. É um importante produtor de vinho, enquanto a Patagônia é produtora de petróleo e criadora de ovinos de ovelha. Se eu falar alguma coisa errada aqui, me corrijam, por favor. Em qual região geoeconômica estão as principais cidades argentinas? De acordo com este mapinha, aqui está Buenos Aires, e conforme eu falei, o Pampa é onde se concentra as maiores 75% da população. Então, esta pergunta pode ser respondida facilmente como Pampa. O Uruguai. O Uruguai é um país pouco populoso, com 3,3 milhões de habitantes, quase todos morando em cidades, especialmente na capital, Montevidéu. O relevo amplanado e a vegetação de pradarias contribuem para que a pecuária se tornasse uma atividade relevante para o país.
O país apresenta um dos melhores indicadores sociais do continente latino-americano. E... Pera. É uma dúvida. Não é o Uruguai. O Paraguai, ele, como a Bolívia, não possui acesso para o mar. Por isso, o Paraguai e a Bolívia são chamados de países sem saída. Como o Paraguai não tem saída para o mar e, consequentemente, não tem portos, ele utiliza os portos argentinos e brasileiros para escoar seus produtos. O país perdeu parte de seu território em sucessivas guerras, com destaque na Guerra do Paraguai, que foi entre 1864 e 1870, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Resumindo, os países que constituem o Mercosul hoje. Apresenta características típicas do subdesenvolvimento, como boa parte da população vivendo na área rural e problemas sociais. Possui atividades extrativistas, madeira, agricultura, algodão, tabaco e soja e pecuária bovina. O comércio nas áreas de fronteira é uma importante atividade econômica para o Paraguai. Muitos brasileiros atravessam a Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil, a Ciudad del Este, no Paraguai, em busca de mercadorias mais baratas que depois são revendidas aqui. Parte das mercadorias entra no Brasil sem pagar imposto, constituindo assim uma atividade ilegal. O Brasil. O Brasil é o maior e mais populoso país da América Latina. Ele apresenta o maior PIB do subcontinente, graças à sua economia diversificada. A industrialização começou na década de 1930, graças a uma política de substituição de importações. A substituição de importações é uma produção nacional de bens que antes eram importados. Mais tarde, empresas transnacionais começaram a se instalar aqui no Brasil. Atualmente, há uma grande diversidade de indústrias no país: automobilísticas, têxteis, alimentícias, siderúrgicas, de construção civil, entre outras. A agropecuária e o comércio também merecem destaque. O elevado crescimento econômico do Brasil levou nosso país a integrar um grupo de países emergentes que se destacam dentre aqueles em desenvolvimento, o BRICS, sigla em inglês para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nosso país exerce liderança econômica sobre os vizinhos latino-americanos, especialmente no Mercosul. Os países sul-americanos buscam cada vez mais sua integração econômica. Um exemplo disso é a criação da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, que é formada pelos 12 países da América do Sul. Agora, algumas perguntinhas. Essa pergunta eu já falei, né? Então não vamos repetir. Caracterize a região dos Pampas na Argentina, porque ela concentra a maior parte da população do país. Como aquela perguntinha antes, os Pampas, as maiores cidades, atividades industriais e agrícolas importantes, apresenta relevo plano e clima temperado, o que favorece algumas atividades agrícolas. Como a bacia do Rio da Prata contribui para a integração dos países do Mercosul, através das hidrovias que permitem o escoamento da produção. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!